Boa noite, galera. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Cabala semanal. Hoje nós vamos falar de um tema que eu acho que é importantíssimo na nossa geração, que é a Cabala da ansiedade. Hoje, muitos consideram a ansiedade o mal da nossa geração, não como muitos diziam que é a depressão. Daqui a pouco falaremos também sobre isso, sobre as relações entre depressão e ansiedade, porque mesmo que aparentemente são sensações muito diferentes, elas estão muito ligadas. A gente sabe que a ansiedade está muito ligada com depressão, apesar de não ser a mesma coisa. Então vamos começar com o nosso cordial Lechaim. Agora o Lechaim vai ser com água, porque o Rabino Dudu virou natureba. Lechaim. E vamos lá. Quando você fala de ansiedade, por que na nossa geração está se aumentando cada vez mais o índice de pessoas ansiosas? Tem muitos estudos que analisam essa questão, mas todos praticamente concordam que o fato de nós vivermos num mundo extremamente acelerado, extremamente rápido, extremamente em movimento, deixam as pessoas muito mais ansiosas. O famoso autor e escritor Augusto Cury, provavelmente ele é o nome mais famoso de livros de autoajuda, inclusive de filmes no cinema e etc. Ele fala muito, eu não sou muito fã de livros de autoajuda, mas ele realmente ficou muito famoso, teve até um filme no cinema ano passado da autoria dele. E ele criou um novo nome, mas provavelmente poderia se dar outros nomes para isso, mas ele chama de SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado. Então ele explica que muitos dos problemas que os jovens principalmente estão passando hoje nas escolas, nas faculdades, em educação, é porque o pensamento está tão acelerado, a gente tem tanta coisa para pensar, tanta informação para ler, e a gente recebe informações, a gente é literalmente bombardeado por informação o dia inteiro, vindo de todos os lados, e isso deixa a pessoa, independente se ela é inteligente ou não, mas ela deixa com o pensamento extremamente acelerado. E daí, quando uma pessoa está com o pensamento acelerado, e aí ele enumera um monte de consequências negativas, né? Ele fica impaciente, ele não tem a mínima paciência para falar com pessoas que ele considera menos inteligentes do que ele tem problemas na hora de dormir, porque a mente dele não se acalma nunca, e ele enumera vários e vários problemas, todos eles relacionados com ansiedade, que viriam dessa síndrome do pensamento acelerado. E quem sou eu para dizer todos, mas muitos dos livros dele e da linha dele de cura ou de pensamento é justamente de tentar reeducar a nossa geração para ser um pouco menos acelerada. Então ele tem várias dicas, vários truques e várias, digamos assim, técnicas de como a pessoa evitar ter um pensamento acelerado. Pode ser através de meditação, pode ser através de outros métodos e técnicas. Como eu falei antes, nada contra ele em particular, mas eu não sou um grande fã de autoajuda, porque se autoajuda realmente funcionasse, certo? Todo mundo estava curado e resolveu o problema. Eu acho que para algumas pessoas realmente algumas técnicas elas podem funcionar, mas de acordo com o judaísmo de uma forma geral, eu quero dar uma introdução para esse assunto, e principalmente com a Cabala, que é a mística do judaísmo, a gente não acredita em curas rápidas. Em outras palavras, se você tem um problema, você não resolve esse problema simplesmente com um antídoto, assim que se fala, com um remédio que simplesmente vai contra aquele problema. Em outras palavras, é muito fácil você identificar que estamos numa geração extremamente acelerada e você fala, esse é nosso problema, então vamos fazer o contrário, vamos acalmar a mente de todo mundo. Não! Se estamos numa geração que estamos com pensamento extremamente acelerado, isso aconteceu por alguma razão. E provavelmente isso não vai parar, porque você lê um livro de autoajuda. Provavelmente não vai parar, e mesmo que você fizer muita meditação, provavelmente não vai parar, porque é algo, tanto no particular como na comunidade ou na sociedade em geral, que está modificando no mundo. Então o judaísmo ele sempre teve uma visão de que se você quer resolver um problema, você tem que entender o problema como solução. Em outras palavras, a cura ela se encontra na própria doença, a solução ela se encontra no próprio problema. Em outras palavras, não é negando
essa aceleração que eu vou resolver o nosso problema de ansiedade, mas justamente entendendo por que nós estamos vivendo uma geração com tanta aceleração nessa palavra que ele costuma usar. Lechaim a todos de água. Para entender isso, eu queria analisar um pouco com vocês. Temos aqui uma psicóloga, agora chegou, ela pode nos ajudar, tem um psicólogo também. A relação que a gente encontra entre depressão e ansiedade. Porque mesmo que depressão e ansiedade aparentemente são sensações, digamos assim, ou são emoções muito diferentes uma da outra, porque normalmente a pessoa depressiva, ela se encontra num quadro que ela não quer muita agitação, justo pelo contrário, né? Ela quer ficar isolada, ela quer ficar sozinha, ela não demonstra nenhuma vontade ou interesse em viver, digamos assim, numa depressão mais profunda. O ansioso demonstra comportamentos justo contrários, né? Normalmente uma pessoa que é muito ansiosa, ela pode ser muito agitada, ela é hiperativa. Então, a ansiedade, aparentemente, ela é, em alguns casos, o oposto da depressão. Mas justamente esse é um das ideias que a gente encontra muito em psicologia em geral, e eu sei que em psicologia, quando a gente fala, tem muitas linhas diferentes, mas é um quadro que a gente encontra, digamos assim, de uma forma geral, em várias linhas diferentes, que quando você vê comportamentos opostos, na verdade eles estão muito ligados entre si. E a fuga de um leva ao outro. Então, por exemplo, uma pessoa que ela sofre de depressão, para ela fugir dessa depressão, muitas vezes ela vira ansiosa. Entendeu? Então, a ansiedade ela poderia ser um fruto da depressão. Então, às vezes a pessoa não percebe, a pessoa ansiosa fala, ai, eu sou tão ansioso, por que será que eu sou assim? Por que eu sou tão acelerado? Na verdade, você está fazendo isso para fugir de um vazio existencial, de um buraco que está muito grande lá dentro, que você não está a fim de encarar. Então, você prefere virar, digamos assim, uma pessoa mais eufórica e, consequentemente, mais ansiosa. No shiur de hoje, eu queria ir um pouco pelo caminho oposto. Gostaria de propor para vocês, e hoje vai ser um shiur express, não vai ser um shiur demorado, mas é uma ideia que pode ser muito inovadora, mas na minha opinião essa é a visão da Torá sobre isso, principalmente da Kabbalah, que o que ocorre é justamente o oposto ali. A depressão, talvez ela seja um fruto da ansiedade. E eu vou querer talvez discutir um pouco com Augusto Cury, com todo o respeito, mas que a gente não vai resolver nenhum problema grave de nenhuma pessoa e de nenhuma geração simplesmente com dicas rápidas e truques que você vai aplicar no teu dia a dia. Óbvio que comportamentos ajudam, mas se a gente quiser entender, a gente precisa nos aprofundar na essência da questão. E eu vou direto ao ponto da aula de hoje. Mas antes disso, eu queria trazer uma pergunta da Torá, que aparece justamente na Parashá dessa semana. Presta bem atenção. Essa semana a gente está lendo na Torá uma Parashá que aparentemente é supérflua. Não sei se vocês já estudaram. Ela se chama Parashat Vayakhel. A tradução de Vayakhel é união. Moisés reuniu todo o povo. E se você vai ver o que Moisés falou para o povo nessa reunião, ele simplesmente enumerou tudo que as parashiot anteriores falaram, que foram as doações para o templo sagrado do deserto, que se chamava Mishkan, era o tabernáculo. Então a Torá volta e começa a falar, e o povo doou o ouro, e prata, e tecidos, e couro de animais, e cobre, e espelhos, e vários tipos de tecido. Quer dizer, a Torá ela vai enumerando várias materiais que foram doados, e na próxima parashá, que é Pekudei, ele passa como se fosse uma contabilidade que Moisés faz com o povo, mostrando que todo o material que foi doado, ele foi usado para a construção do tabernáculo. Então, aparentemente, se você olha isso, você se pergunta, para quê? Você precisa de 2 porções inteiras na Torá, simplesmente repetindo e enumerando tudo aquilo que as porções anteriores já tinham falado. Eu queria aproveitar essa pergunta, porque a Torá não se repete nenhuma letra,
Então por que ela repetiria 2 parashiot inteiras? Para entrar numa coisa muito interessante que a gente leu ontem. Quando Moisés percebeu que o povo estava trazendo muita doação, eu acho que é a única sinagoga que teve esse problema na história, ele falou, Betzalel, que era o engenheiro, falou, Moisés, o povo está trazendo coisa demais. O povo está trazendo coisa demais. Não precisa de tanta coisa. E aí Moisés falou um versículo para o povo, parem de trazer, porque senão vai ser um desperdício. Já é suficiente. Acho que é o primeiro rabino da história que pediu para parar de doar. E aí a Torá ainda termina falando verroter. E mesmo assim sobrou. E depois eles deram um jeito de usar aquilo que sobrou para atividades do templo sagrado. Um pouco mais para frente na Torá, quando os líderes de cada tribo, tinham 12 tribos no povo de Israel, eles foram doar também material para o templo sagrado, aparece outra coisa interessante. As carruagens que eles usaram eram exatamente do tamanho correto e exato para aquilo que cabia dentro dela. Exatamente. Sem tirar nem pôr. E os sábios do Talmud falam que era até difícil de encaixar tudo na carruagem, porque elas foram feitas exatamente sob medida. E os comentaristas perguntam por quê? Por que você não podia fazer uma carruagem sobrando um pouco de espaço? Faz um espaço um pouquinho a mais. Inclusive, nas últimas semanas, quando a gente leu na Torá sobre a construção, a arquitetura, a decoração desse tabernáculo, e principalmente das roupas dos Kohanim, você vê uma exatidão em cada milímetro, em cada centímetro, muito perfeita. Por exemplo, a Torá fala que eles tinham que encaixar 12 pedras preciosas no peitoral do sumo sacerdote. Então foram feitos buracos para se encaixar essas pedras, e a Torá repete várias vezes que os buracos eles foram feitos exatamente do tamanho que a pedra era encaixada. Você poderia pensar que todos esses detalhes que o Rabino Dudu está falando aqui, que estão na verdade na Torá e no Talmud, eles são detalhes, eles são supérfluos. Quer dizer, por que para Deus é tão importante que fosse tudo tão exato assim? Por que eu estou trazendo essa pergunta? Porque eu queria trazer uma novidade para vocês. Muita gente pensa que depressão, que os nossos problemas na vida, a nossa tristeza, ela vem da falta. Ela vem porque está faltando alguma coisa. Um acha que falta amigos, está me faltando amigos na vida. O outro acha que está me faltando relacionamento. O outro acha que está me faltando dinheiro. O outro acha que está me faltando saúde. O outro acha que está me faltando inteligência, queria ser mais inteligente. O outro acha que está me faltando o amor da minha vida. Vem o judaísmo e fala, é exatamente o contrário. E vamos tentar analisar isso. Sabe quem te dá o sentimento e a sensação? Foca na aula agora. Na sensação de tristeza? Sabe quem te leva a uma sensação, e daqui a pouco a gente vai ver também, de ansiedade? É justo o contrário da falta, é a sobra. Quando você tem algo no teu ser que está sobrando, isso te deixa num mal-estar tão grande que você começa a ficar mal. Vamos tentar fazer uma análise. Quais são, digamos assim, deixa eu achar a palavra certa. Quais são os aspectos da nossa vida que normalmente levam uma pessoa a ficar ansiosa? Pode perceber. Múltiplas escolhas do que fazer. O que eu vou fazer agora? Várias opções na minha vida. Fico na dúvida, não sei qual escolher. Está sobrando tempo, está sobrando dinheiro, está sobrando inteligência. Muitas vezes a gente não percebe que o que leva a uma sensação negativa não é que está te faltando alguma coisa. Isso é uma desculpa. Na verdade está te sobrando, e está te sobrando muito, e você não sabe o que fazer. Então você resolve achar que o problema da tua vida é que está faltando alguma coisa, e na verdade está sobrando. Onde eu me baseio nessa ideia? Eu me baseio nessa ideia num conceito de Hassidut muito profundo, mas simples ao mesmo tempo, que eu já expliquei algumas vezes para vocês. Que o mundo, ele não foi criado e gerado a partir de uma necessidade. É muito importante a gente entender essa ideia. Se nós somos frutos
de uma necessidade divina, vamos dizer que Deus estava precisando da gente. Então todo esse universo é um grande vazio existencial, porque a gente veio aqui para suprir a angústia de Deus, como muita gente imagina. Muita gente pensa, Deus criou a gente por algum motivo, devia estar muito sozinho, estava faltando amor. Não, se você acha que para Deus faltava alguma coisa, você já não entendeu o que é Deus. E você não vai entender o que é mundo. O mundo, ele não partiu de uma angústia divina. Deus não estava deprê, Deus não estava solitário. Relax, Deus estava super bem. Tenta imaginar, mas se ele estava super bem, por que ele nos fez? Aí vem o X da questão. A gente precisa começar a acostumar nossa cabeça com a ideia que você não veio para suprir a carência de ninguém, nem de Deus. E se você consegue aplicar isso na tua vida, de não querer ser a carência de ninguém, então você muda todo o teu approach para a vida. As pessoas não estão aqui para usar umas às outras. As pessoas não estão aqui para usar o mundo e nem para ser usado pelo mundo. Elas estão para se relacionar. Se relacionar não é uma troca, como muita gente gosta de chamar, porque uma troca também é usar. E aí eu não vou entrar agora nas diferenças dos termos entre uso e abuso, mas eles estão muito ligados, porque talvez o abuso, ele é o uso indevido. Mas aí já vai entrar pelos parâmetros de cada um, que seria o uso indevido, uso sem autorização. Mas se no final das contas, se relacionar, é que eu estou usando você e você está me usando, isso não é amor. Isso não tem relacionamento nenhum. Porque na hora que você se enjoou do outro, na hora que você não tem mais uso do outro, você pode jogar fora. Então vem a Torá, e principalmente a Kabbalah, e nos ensina, não, o mundo ele não partiu, bem-vindo de volta, o mundo não partiu de um vazio existencial divino. Deus era pleno. Da onde veio toda a iniciativa, digamos assim, Ilana, para criar o mundo? Veio de uma coisa chamada desejo. A Kabbalah explica que Hashem ele teve um desejo não baseado numa necessidade, um desejo puro, um prazer, uma explosão de prazer, um Big Bang espiritual. E isso gerou o nosso mundo. Se você olha dessa forma, tudo que existe a partir dali está sobrando. Está sobrando. Porque se não existe necessidade na minha existência, qual que é a primeira pergunta que uma pessoa faz? Esse é o vazio existencial. Eu quero mostrar que o vazio existencial, ele não vem de que falta alguma coisa. Ao contrário, é a pessoa sentir que ele está sobrando, que ele é desnecessário. Então o que eu estou fazendo aqui? Todo ser humano normal, em algum momento da vida, ele tem que se fazer essa pergunta. Tem pessoas que são mais reflexivas, então eles são mais introspectivos, eles pensam mais nisso. E tem pessoas que vão levando a vida mais de boa, e conscientemente talvez eles não pensam nisso. Mas inconscientemente, todos nós temos essa pergunta. O que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou sobrando? Será que Deus precisa de mim de verdade? Ou será que eu estou de vela aqui no mundo? Ninguém precisa de mim. Quando a gente entende e a gente muda o foco da pergunta, essa tem que ser a pergunta. E aí eu quero trazer um exemplo muito simples para vocês. Você pode olhar a sobra de duas maneiras. Eu posso chamar de sobra, ou eu posso chamar de transbordou. Eu peguei um copo, por exemplo, de vinho. Eu enchi de vinho no Kiddush, conforme o costume racídico, você deixar transbordar. Alguém pode falar, isso é desperdício. E o outro pode falar, não, está transbordando. E essa é a tua escolha na vida. Você quer ser um desperdício ou você quer transbordar? Mas não tem a mínima dúvida que a tua existência, ela não veio para preencher nenhum buraco. Não fica tentando achar problema para resolver o tempo inteiro. Talvez não tenha problema para resolver. Como a gente falou na aula passada, talvez a nossa existência ela não veio curar um problema. E essa é a nova ideologia, que ela tem a ver com a vinda de Mashiach. Muita gente se pergunta que quando Mashiach chegar, qual vai ser a graça da vida? Não vai mais ter luta entre o bem e o mal. Não vai mais ter pepinos para resolver porque o mundo vai ser perfeito. Sabe o que o Rebbe explica? Não, é aí que começa a graça da vida. Nós, infelizmente, não conseguimos perceber que o fato da gente ser tão competitivo e ficar comparando e se comparando com os outros o tempo inteiro, isso não é vida.
Porque vira uma grande competição de quem é mais necessário do que o outro. Beleza, parabéns, você conseguiu ser mais necessário para o universo. Então tá bom, então abusam mais de você. O mundo abusa mais de você do que de mim. Quando o Mashiach chegar, ninguém vai mais ser necessário, como já está começando a acontecer no mundo. Cada vez mais a humanidade é menos necessária para o universo, e vai ser cada vez menos. Você pode olhar isso de duas formas. Ah, ninguém mais precisa de mim, eu não sirvo para nada, então eu sou um desperdício. Ou o contrário. O que é o contrário? O contrário só tem solução de uma forma. Como eu posso evitar o desperdício? E aí eu gostaria de convidar meu querido amigo Fabinho, que ele é representante, eu não tinha nem pensado, mas agora me veio essa ideia, de um grupo de jovens da comunidade judaica que está fazendo um novo projeto, que não sei se vocês já ouviram falar, que se chama Infinite. Procuram depois na internet. Como que é o site, Fabinho? www.infinite.com.br www.infinite, mas infinite de comida, aí EAT, infinite.com.br. O que é esse projeto? Jovens da comunidade judaica se juntaram e perceberam que o desperdício dos restaurantes, das feiras, supermercados, vocês não têm ideia quanta comida sobra e é jogada no lixo todos os dias. Não foi fácil conseguir isso aqui na lei brasileira, mas eles conseguiram, e estão fazendo esse projeto, de todos os dias recolherem comida que sobrou e distribuir para pessoas que estão precisando. Um projeto maravilhoso, um dos mais bonitos que eu ouvi nos últimos tempos. Mas por que eu estou trazendo ele como exemplo? Eu quero mostrar que aqui está a solução do nosso problema. Só tem um jeito de você não desperdiçar o teu potencial. Só tem um jeito de você não desperdiçar o teu tempo. Só tem um jeito de você não desperdiçar a tua existência. Qual é? Compartilhando com os outros. E eu quero mostrar que essa ideia de compartilhar com os outros não é só pela mitzvah, falar, seja uma pessoa bondosa. A bondade é com você mesmo. A bondade é com ninguém mais, ninguém menos do que você mesmo. Por quê? Porque a verdadeira cura da ansiedade, na minha humilde opinião, não é você desacelerar. Sabe por quê? Pega cientificamente. O universo está acelerando o tempo inteiro. Você sabia que está tudo em movimento. A gente acha que a gente está... Você pode estar deitado na tua cama em depressão, debaixo do cobertor, e você está acelerado... Quem sabe aqui em ciências? Qual é a aceleração do planeta Terra no sistema solar? Qual é a aceleração do sistema solar dentro das galáxias? Está tudo acelerando o tempo inteiro. Mais ainda, vocês devem ter aprendido isso na 4ª série, que se você joga um objeto no espaço com uma certa aceleração, se ele não entrar em atrito com nada, quando ele vai parar? Quem sabe? Nunca. Infinite. Você sabendo isso aqui? A aceleração é algo infinito. Quando começa, não para mais. Então eu queria trazer uma nova solução racídica, digamos assim, para o problema do pensamento acelerado. A pergunta é, como você está acelerando? Acelerar é bom, graças a Deus, você não é um cara morto, você não é um cara parado. A grande pergunta é, para onde você está acelerando? Em que sentido? Em que direção? Em palavras simples, a gente pode falar o seguinte. Pessoal, o mundo, como eu sempre falo, não vai mudar, não vai regredir. A gente não vai voltar para a idade da pedra, as pessoas não vão jogar os iPhones fora. A tecnologia e a velocidade do mundo só tende a aumentar, porque isso é considerado uma coisa boa. Então eu quero mostrar a diferença entre velocidade e aceleração e pressa. Pressa é uma coisa ruim. Existe até uma frase que a gente fala no Shema Israel, Va'avadetem meherá. A tradução literal é: vocês serão exterminados rapidamente. Parece uma maldição. O Alter Rebbe explicou uma coisa muito bonita. Ele falou, Va'avadetem meherá. Elimina a pressa da tua vida. Para de fazer as coisas na pressa. Esteja focado, esteja presente, esteja onde você está. Isso é uma coisa. Mas ao mesmo tempo, você pode acelerar a tua vida. Tinha até um projeto aqui que chamava Acelera. O que é Acelera? Acelera quer dizer que você está cada vez mais empenhado e mais dedicado naquilo que você acredita.
Onde eu estou querendo chegar? Eu não estou contra a meditação, nem nada disso, é muito bom. Todas as técnicas que as pessoas podem usar para se acalmar, para respirar, porque isso ajuda você a estar focado naquilo que você está fazendo. Por outro lado, talvez a maior solução é a gente parar de mimimi, no sentido de achar que está faltando alguma coisa. Isso que é a grande lição da Parashá. A Parashá quis ensinar, que Moshe Rabbeinu falou, sabe qual é o maior pecado no judaísmo? Desperdício. E o nosso povo sabe muito bem disso. Desperdiçar comida, desperdiçar tempo, desperdiçar capacidades, desperdiçar oportunidades e principalmente desperdiçar espiritualidade. Eu vou explicar o que significaria isso. Uma pessoa que ela atinge um nível espiritual, por quê? Porque ela estudou, porque ela meditou, porque ela rezou, e ela não faz nada com essa espiritualidade, ela deixa estacionada, ela não transmite para ninguém, ela não transborda, aquilo fica acumulado. Hoje em dia tem estudos que mostram, quando uma pessoa ela fica extremamente ansiosa, se ele tem muito dinheiro parado no banco, você acha, uau, maior bênção da vida, né? Mentira! É mais fácil uma pessoa com muito dinheiro sobrando ficar ansiosa do que uma pessoa que precisa lutar todos os dias para sobreviver. Pode pegar os estudos. Por quê? Sabe qual é o problema da nossa geração? Tá sobrando demais. Nunca teve uma geração, isso aqui números mostram, com tanta abundância e fartura como na nossa geração. Nunca teve. Existem ainda problemas? Sim, existem problemas. Eu sei que está descongelando o Polo Norte, tem aquecimento global, não estou falando, tem problemas. Agora, se você analisar a história da humanidade, pode pegar a história do mundo. Nunca existiu uma geração tão rica em recursos quanto a nossa geração. Está mal distribuído? Tá. As pessoas não estão sabendo o que fazer? Tá. E quando eu falo, não é só recursos materiais, é tudo, informação. Hoje temos informação grátis, praticamente na internet, para quase toda a população mundial. Então, olha a abundância que a gente vive. Hoje você tem shiurim grátis na internet, só não estuda quem não quer. Você pega a Torá, você pega espiritualidade, você pega informação. Então, qual que está sendo o nosso problema? O contrário do que foi de todas as gerações anteriores. Sempre faltava, e realmente faltava alguma coisa. Hoje está sobrando. Graças a Deus. Então, a gente tem duas opções. Uma é virarmos pessoas ansiosas e, consequentemente, depressivas. Por quê? Porque a ansiedade de você ter tantas opções, digamos assim, e não saber o que fazer com elas, leva muita gente a um quadro depressivo, porque ele começa a se perguntar qual é a minha função? O que eu estou fazendo aqui? E tem outra opção. A outra opção é você começar a transbordar. E eu quero explicar o que significaria transbordar. Na prática, não apenas como uma palavra bonitinha, mas a gente realmente conseguir enxergar o próximo e compartilhar, cada um aquele que tem. Um tem dinheiro, vai compartilhar dinheiro. Outro tem tempo, compartilha teu tempo. Outro tem ideias, compartilha tuas ideias. Como a gente faz isso? Existe uma ideia no judaísmo, desliga por favor, no judaísmo, que se chama Tzedakah. Muitos traduzem Tzedakah como caridade, mas se você pegar a tradução literal, Tzedakah significa justiça. Olha que interessante, o judaísmo não chama caridade de caridade. O judaísmo chama caridade de justiça. Por que justiça? Vamos parar para pensar um pouco. Por que é justiça, ou como alguns chamam, justiça social, eu ajudar o outro? Por quê? Alguém tem alguma ideia? Por que o judaísmo chama caridade de justiça? Então muitos falam, porque assim, já que o outro tem menos e você tem mais, então o justo é você distribuir por igual. Quem falou? Talvez não, talvez Deus gosta mais de mim, então ele queria dar mais para mim e menos para o outro. Um sábio perguntou isso para o Rabi Akiva no Talmud. Eu acho que é muito mais profundo. Quando a gente chama Tzedakah de justiça, quer dizer, é justiça para você mesmo. Para você se sentir uma pessoa justa, em outras palavras, equilibrada, a tua quantidade de quanto você recebeu e de quanto você compartilha precisa estar igual, precisa estar equilibrado, porque senão sabe quem vai se sentir mal? Você. Vai ter um desequilíbrio em você.
A única forma, talvez, de vencer esse desequilíbrio é através de doar. E a gente vai nas leis de Tzedakah. E a gente vê várias formas de doação. Tem gente que coloca na caixinha todos os dias, tem gente que coloca no cofrinho, tem gente que doa para a sinagoga. Alguém sabe qual é o maior nível de Tzedakah que existe? Qual é o maior nível de mitzvah de Tzedakah que existe? Sabe qual é? Achar um emprego para alguém. Assim o Rambam traz. O Maimônides fala: a maior tzedakah que você pode fazer para alguém é não fazer o outro ser dependente de você para o resto da vida. Ao contrário, é você dar autonomia para o outro. É você dar independência para o outro. Porque isso é o mais difícil. É muito mais difícil você dar independência para o outro do que você fazer o outro ser um eterno dependente. E isso não é só em dinheiro. Tem muitas pessoas que gostam de ter discípulos. Sabe por quê? Porque ele pode continuar sendo líder para o resto da vida. Sabe qual é o pesadelo dele? Quando os discípulos aprenderem tudo que ele sabe. Ele perdeu o cargo. Sabe quanta gente, artistas, sabe quantos professores, eles não querem transmitir tudo o que eles sabem. Sabe por quê? Porque se o outro virar eu perdi minha posição, perdi meu poder. Vem o judaísmo e fala: vocês não entenderam nada. E aqui que vem a grande novidade. Não existe uma tzedakah maior do que da autonomia. Sabe por quê? Porque o prazer que você recebe na hora que você percebe que o outro realmente mudou através de você, que você criou um líder, que você criou uma pessoa autônoma, que você criou uma pessoa independente, é o maior prazer que uma pessoa pode receber. Por isso que no judaísmo, a palavra Kabbalah significa receber. Não sei se vocês sabem. Kabbalah em hebraico, a tradução de Kabbalah não é mística, não é esoterismo judaico, não é parte profunda do judaísmo, nada disso. Qual que é a tradução de Kabbalah? Receber, recebimento. Por quê? Porque não existe algo tão infinito na vida quanto saber receber. Eu vou explicar bem para vocês. Todo mundo acha, não, como assim saber receber? Eu adoro receber sushi grátis, eu adoro receber presentes grátis, eu adoro receber dinheiro grátis. Todo mundo acha. Você acha que você gosta. Isso é fácil. Isso é fácil receber. Você consegue receber a presença do outro do jeito que ele é? Você consegue receber a experiência de vida de uma outra pessoa? Você consegue perceber que a cada encontro que você tem com alguém, mesmo quando você acha que você é o professor, mesmo quando você chega ansioso, já se defendendo, porque você acha que você é o transmissor, e você percebe no meio da conversa que na verdade você é o receptor? Eu quero finalizar com uma pequena história que eu ouvi hoje, verídica, que eu acho que ela resume tudo que a gente falou até agora. Prestem bem atenção nessa história. O rabino Manis Friedman é um dos rabinos palestrantes mais famosos de Chabad. Hoje ele já é um senhor. Mas ele conta que quando ele era mais jovem, ele foi chamado uma vez para fazer um discurso, uma palestra na Argentina. E ele viajou e ele precisou fazer várias escalas até conseguir chegar em Buenos Aires, e finalmente ele chegou lá, e ele falou que o voo foi super complicado, ele não conseguiu dormir direito, e ele já precisava acordar cedo de manhã para palestrar em vários lugares, e de repente, o rabino que estava da Argentina dando carona para ele, levando ele, falou: a gente vai ter que parar no caminho, meninas, por favor, última vez. A gente vai precisar parar na casa de uma senhora, que ela está muito, muito mal, e eu preciso muito que você converse com ela. E o rabino conta que na hora que ele falou: calma, a gente não tinha combinado nada disso, eu estou super cansado, acabei de fazer um monte de palestras. A última coisa que ele queria era, antes de ir para o hotel, parar na casa dessa senhora. Mas o rabino falou: mas ela está muito mal, ela está 6 meses de casa sem sair de casa, ninguém consegue tirar ela dali. Por favor, vamos parar naquela casa. O rabino falou: tudo bem, vamos lá. Subiram na casa da mulher, ele fala que realmente entraram lá e viram que ela estava completamente, assim, nas últimas, estava lá jogada num sofá, não queria nem se levantar para receber eles em casa. Estava realmente, assim, numa situação que dava para ver que ela estava numa depressão profunda. E na hora que eles começaram a conversar,
A mulher falou, Rabino, nem adianta falar comigo. Há 6 meses eu perdi o meu único filho de 19 anos num acidente de carro. E não adianta vir conversar comigo, porque meu filho é tudo que eu tinha. E começou horas e horas a falar sobre o filho maravilhoso que ela tinha, e o potencial que ele tinha, e como ele era bonito, e como ele era inteligente, e como ele era o máximo. O que você vai falar? E o Rabino fala, eu estava esperando de Deus, né? Um insight, o que eu vou falar para uma senhora? E aí o Rabino falou para ela, ó, você já parou para pensar que esse diamante tão precioso, Deus deu ele para você por 19 anos. Olha que maravilha, Deus deu ele para você por 19 anos. Se você, imagina que Deus tivesse te perguntado, porque para algumas pessoas funciona falar isso, há 19 anos atrás, você gostaria de ter recebido esse presente? Sabe o que a mulher respondeu? Com certeza eu diria que não. Se é para perder ele depois, eu preferia nem ter recebido. O Rabino percebeu que não funcionou. Nessa hora o Rabino virou para ela e falou, então ainda bem que Deus não te perguntou. Ainda bem que Deus não te perguntou. Na hora que a mulher ouviu isso, ela começou a chorar. E lágrimas começaram a cair dos seus olhos. E ela começou a entrar em prantos. Ela chorou tudo que ela não conseguiu chorar durante esses 6 meses. Porque uma pessoa que está depressiva não consegue nem chorar. E ela se derramou em lágrimas. E aquilo literalmente curou ela. E depois de um tempo ela já conseguiu sair de casa. Ela chorou tudo que ela precisava chorar. E o Rabino termina contando essa história de uma forma maravilhosa. Ele falou, de todos os anos de palestra que ele fez no mundo inteiro e de aulas que ele deu no mundo inteiro, ele nunca teve uma experiência tão marcante. Porque é muito fácil às vezes falar para 1000 pessoas. O difícil é você mudar a vida de uma pessoa. E o Rabino falou, eu nunca tive uma experiência tão forte, tão impressionante quanto essa. Eu queria? Não. O Rabino me obrigou. O outro Rabino me obrigou a ir lá na casa falar com aquela mulher. Se tivesse me perguntado, é muito difícil você falar com uma pessoa que está mal, que está depressiva, que está... E no final foi. Qual que é a lição da história? Uma vez eu falei para vocês, normalmente, pessoal, os peixes grandes da vida, as grandes bênçãos, as grandes maravilhas, os grandes milagres, a vida não te pergunta se você está a fim de receber. Normalmente é aquele pepino que ninguém quer receber, que ninguém quer aceitar. É lá que vem escondida a grande bênção. Claro que você vai ficar ansioso. Claro que na hora a pessoa fica desesperado. Mas depois ele percebe que graças a Deus que a Hashem não pergunta pra gente se a gente queria receber. Porque ninguém pede problemas na vida. Mas é lá que vem escondida as maiores bênçãos. Isso é Kabbalah. Isso é Kabbalah. É a pessoa conseguir cada vez mais perceber e ser vulnerável para as grandes bênçãos que a vida te apresenta. E por isso que eu queria terminar dizendo que a cura da ansiedade é a própria ansiedade. De onde vem a palavra ansiedade? Ânsia. Ânsia parece uma coisa negativa, mas é positiva. Ânsia quer dizer desejo, quer dizer vontade. Graças a Deus você tem vontade. Graças a Deus você é uma pessoa acelerada. Graças a Deus você tem muitas opções de vida. Que esse seja o problema de todo mundo. Agora, claro que se a gente acaba desperdiçando as oportunidades que a vida nos coloca toda hora, se a gente desperdiça aquela pessoa que apareceu com um pepino na nossa frente, se a gente desperdiça as oportunidades que a gente tem de receber daquela pessoa que a gente acha que nós estamos ajudando, porque é sempre assim, o rabino ele acha que ele está indo ajudar o outro, e no final, ele que está aprendendo. Você acha que você está doando para o pobre, na verdade você está recebendo. E se a gente conseguir mudar essa mentalidade, a gente vai perceber que a vida é infinita, porque são infinitas as opções, e são infinitas as experiências de vida que outras pessoas têm que a gente pode receber. Mas para isso só precisa de uma coisa: estar aberto, estar vazio, no sentido de poder entrar mais e de poder aprender cada vez mais. Então, com isso eu gostaria de finalizar que talvez a cura racídica para a ansiedade não é a pessoa falar a ansiedade é ruim, você está com um pensamento acelerado, desacelera, não! Ao contrário, acelera, mas não desperdiça teu tempo, não desperdiça teu potencial, não desperdiça essa fartura que o mundo de hoje tem. Ao contrário, foca
e aprende a usar melhor o teu tempo, aprende a usar melhor o teu potencial, aprende a usar melhor a tua riqueza, tanto material como espiritual, e só tem um jeito de fazer isso, que é transbordando. E por isso, respondendo à pergunta que eu fiz no começo, a Torá, ela foi tão exata nas doações, na contabilidade, e a Parashá faz questão de repetir como tudo que foi doado foi usado. Sabe por quê? Porque não existe um peso maior na consciência de uma pessoa do que ele sentir que ele está sendo desperdiçado ou que está sendo desperdiçado o teu potencial. Então, que cada um de nós possamos extrair dessa aula de usar toda essa bênção divina que todo mundo aqui tem. Pepinos, a gente tem também. Problemas, todo mundo tem. Mas se você olhar, no final das contas, está sobrando muito mais do que está faltando. E você se perguntar o que fazer com aquilo que sobra, como o Projeto Infinito faz, com certeza faremos desse mundo um mundo melhor. Lechaim a todos, obrigado.